Olá, meu amigo leitor, minha amiga leitora, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura aqui, então. Paramos na página 132 do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, no subtítulo Casais com Filhos Pequenos. A chegada dos herdeiros exige uma postura de investimentos menos agressiva e um novo planejamento financeiro para garantir fundos para a educação dos filhos. Deve-se diminuir o risco da carteira, focando em mais investimento em renda fixa. Participações reduzidas em renda variável, investindo até 15 ou 20% do patrimônio em ações são bastante razoáveis. Se as ações tiverem grandes perdas, será possível recuperar essa pequena fatia do capital em 2 ou 3 anos, sem atrasar muito a aposentadoria. Investimentos em ativos fixos como imóveis, lembre-se dos juros compostos, podem ser uma boa alternativa dessa fase em diante. Se a poupança formada até então não for suficiente para garantir o estudo dos filhos na falta de um dos pais, será o momento de fazer um seguro de vida, um seguro educação como plano de previdência ou um seguro trabalho para profissionais liberais. Casais com filhos adolescentes. Provavelmente essa é a fase de maiores gastos da família, quando planos de poupança para a educação atingem o ápice e começam a ser resgatados. O conservadorismo é fundamental nesse momento. Oportunidades de investimento na educação dos filhos podem surgir, e o que era uma carteira de investimentos financeiros pode tornar-se uma aplicação na carteira do filho, custeando, por exemplo, um curso de inglês no exterior. A fase pede investimentos de resultados mais previsíveis, ações somente as de primeira linha. Casais com filhos adultos. A maior independência dos filhos, somada à entrada deles no mercado de trabalho, proporciona folga ao orçamento familiar. Essa fase normalmente traz a possibilidade de agilizar a aposentadoria ou de aproveitar mais intensamente a vida, uma escolha pessoal. Como grande parte da massa crítica necessária à independência financeira já deve ter sido acumulada, pode-se diminuir sensivelmente o nível de risco. Não se deve investir mais do que 10% do patrimônio em ações, a não ser sob a supervisão de um bom gestor. Casais financeiramente independentes. A independência financeira causa efeito quase mágico sobre as finanças da família. As mudanças são tão intensas que resolvi dedicar o capítulo 9, Administrando o Sucesso de um Plano, inteiramente a esse tema. Capítulo 8, Valores que devem ser construídos ao longo da vida. Vocês já devem ter percebido que uma das poucas coisas que podem impedi-las de tornar-se ricos é a perigosa sedução do dinheiro. A tentação de consumir e proporcionar a si mesmos um padrão de vida um pouquinho melhor do que aquele que vocês têm hoje. Realmente é difícil resistir ao consumo, já que somos bombardeados por apelos de marketing 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a maioria de nossas ações de consumo decorre de escolhas, nossas ou de nossos filhos. Limitar o orçamento doméstico não significa deixar de consumir, mas consumir dentro de certos limites. Diminuir 5% ou até mesmo 10% o padrão de vida para poder mantê-lo permanentemente em vez de sofrer uma redução brusca de 30% ou 40% desse padrão quando chegar à velhice. Isso vale a pena? Tenho certeza de que sim. Alguns valores e pressupostos adotados nos momentos de decisão ao longo da vida devem ser revistos. Vejam nos tópicos seguintes como a adequação da vida atual a um futuro mais próspero pode ser bem menos sofrida do que se supõe. Como resistir à tentação de gastar? De fato, gastar dinheiro dá um prazer enorme. Conheço pessoas que têm no orçamento pessoal um fundo antidepressão. Quando se sentem tristes, vão ao shopping gastar dinheiro, esbaldar-se em consumo. O pior é que isso funciona. Muitos não têm coragem de construir o orçamento doméstico justamente por medo de ficar deprimido. É impressionante como as pessoas dependem do dinheiro para manter o equilíbrio mental. Nesse caso, um consultor financeiro pessoal acaba fazendo o papel de psiquiatra,
como numa clínica para tratamento de dependentes de drogas. Obviamente, não haverá argumentos suficientes para convencer um dependente de que o futuro é tão importante quanto o presente. É preciso encontrar alternativas tão motivadoras quanto o consumo para resistir às tentações. Eu me sirvo de 2 fontes de motivação para manter meu orçamento na linha e lembrar-me de pensar 2 vezes antes de comprar por impulso. A primeira delas é incluir em minha planilha pessoal de orçamento doméstico 2 indicadores apaixonantes. Quanto recebo de juros de meus investimentos e quanto falta para conquistar a independência financeira. Pode parecer pouco para quem nunca acompanhou esses indicadores, mas saber que a cada dia se fica mais rico e a independência financeira está cada vez mais próxima, traz uma sensação de bem-estar impagável. Esses 2 indicadores são motivo suficiente para que eu continue fiel aos meus objetivos. Se os seus números não mexem com os seus impulsos, sugiro considerar a segunda fonte de motivação. Pensem em coisas que serão importantes para você no futuro. Quando estiverem velhinhos e rodeados de netos curiosos, será que aquela bolsa de marca famosa fará diferença? Será que o conjunto novo de rodas para o carro os tornará mais felizes? O jantar num restaurante caro será lembrado com maior frequência que uma boa noite de sexo? Quantas coisas vocês adoravam na adolescência e já não são feitas? Por quê? Faço questão de enfatizar a ideia de que as coisas mais importantes da vida são acessíveis a qualquer pessoa. Momentos únicos a 2, abraços carinhosos dos filhos, beijos apaixonados e intermináveis, caminhadas por lugares desconhecidos, horas de paz sem fazer nada em um local bucólico são prazeres simples que nada custam e são deixados para trás. E por quê? A desculpa é a falta de tempo que o trabalho nos impõe. Sim, mas o trabalho nos rouba o tempo porque desejamos ter mais dinheiro. E desejamos ter mais dinheiro para poder consumir, para poder pagar aquela peça de teatro que estará em cartaz somente até essa semana, para assistir aquele espetáculo caríssimo de apresentação única, ou para poder renovar o guarda-roupa, já que a moda mudou. Gastamos o pouco tempo que temos em consumo porque todo o tempo restante é dedicado ao pagamento do tempo de consumo. Não faz sentido. Vocês começarão a enriquecer mais rapidamente quando perceberem a importância das coisas que não custam nada. Deixem para depois as tardes de compras. Gastem o tempo em tardes de paixão. No mínimo, aquela renda que parecia insuficiente passará a garantir uma poupança mensal. E a poupança permitirá que em breve haja tanto tempo para consumir quanto para amar. Adeus, rotina. Uma das causas da queda de qualidade no relacionamento do casamento é a rotina. Ela é inevitável após vários anos de convívio por 2 razões bastante simples. As diferenças pessoais não são mais novidade, e no começo do relacionamento a paixão é alimentada por essas diferenças. A novidade abre as portas para um mundo mais amplo e crescemos com a relação. Com o tempo, alguns hábitos que não agradam ao parceiro são abandonados. E os diversos hábitos tolerados convergem para uma zona de conforto, tornando-se comum. A pessoa amada deixa de ser novidade em nosso mundo. Na época do namoro, grande parte da nossa renda, não importa se mesada, bolsa, estágio ou salário, é gasta com a conquista ou com os nossos hábitos sociais e de lazer. Esses hábitos constituem a novidade para a pessoa amada. Nós nos apaixonamos por aquilo que a pessoa é e pela maneira como vive. Com o tempo e o casamento, as responsabilidades aumentam e o orçamento fica bem apertado. Não sobram muitos recursos para o que não é essencial, e desse fato decorre a rotina. Rotina que não é associada necessariamente ao casamento, e sim à restrição de hábitos prazerosos. Muitos responsabilizam a pessoa amada pela rotina, quando na verdade isso pode ser consequência da falta de planejamento. E um bom planejamento financeiro pode diminuir bastante a rotina do casamento. Como? O que vocês acham de incluir entre os gastos essenciais do mês uma verba para sair da rotina?
Chamo essa verba de finanças da reconquista diária. Não é preciso contar com grandes quantias. Na fase de namoro, pouco dinheiro e muita criatividade certamente traziam momentos muito especiais. Tampouco é preciso perder horas imaginando alguma coisa criativa. Até mesmo a rotina pode ser sem rotina. Alguns de meus amigos cultivam a rotina de toda semana conhecer um bar ou restaurante diferente. Outros têm a rotina de a cada 2 meses viajar para algum lugar que não conhecem durante um fim de semana. Vocês podem criar a rotina de toda semana preparar juntos um novo prato na cozinha. Essas mudanças constantes, que talvez não custem muito, podem renovar diariamente o namoro de vocês. Considerar essa meta no planejamento financeiro é uma forma de motivar-se para reconquistar um ao outro. Na pior das hipóteses, os recursos se acumularão durante um ano para garantir férias muito especiais. Invistam em si mesmos. Sonhos de consumo. Nesse livro, tenho insistido com certa frequência no fato de que o consumo e um padrão de vida além das nossas posses são um motivo de insucesso financeiro. Penso que os sonhos de consumo não devem ser abandonados, e sim adiados até que tenhamos reservas financeiras suficientes para poder pagá-los sem riscos. Alguns objetivos de consumo, porém, são questionáveis. No capítulo 3, discuti alternativas de sonho ao sonho de comprar um carro luxuoso. Outro luxo que pode levar uma família à ruína, se for mal planejada, é a aquisição de uma casa de veraneio na praia ou no campo. Quando a renda aumenta um pouco e nos encantamos com a ideia de subir um degrau no padrão de vida, dificilmente pensamos em um projeto como esse de forma racional. Mesmo que pessoas muito queridas forneçam todos os argumentos contra tal projeto, as palavras de um corretor, treinado para nos persuadir, parecem muito mais convincentes do que todas as horas de discussão que antecedem uma visita ao estande de vendas. Por isso, muitos esquecem detalhes importantes de uma aquisição desse tipo. Consideram apenas o valor da aquisição, mas não somam os gastos com decoração, condomínio, manutenção, impostos e segurança. Consideram os prazeres de um fim de semana ensolarado, mas esquecem o desprazer de perder esse mesmo fim de semana atrás de um eletricista porque o tempo ruim prejudicou as instalações elétricas ou atrás de um limpa-fossas porque a coisa transbordou. Sem contar o fato de que os filhos crescem e não querem mais ir para o tal do sítio. Meu objetivo não é desestimulá-los de adquirir uma segunda nem uma terceira propriedade, mas é conveniente lembrá-los de que o valor dessa propriedade, mais os custos de manutenção, pagaria férias fantásticas, talvez com frequência maior do que o usufruto da casa e sem preocupações com reparos nem limpeza. Esse tipo de investimento somente se justifica em situações de intenso aproveitamento. Se vocês gostam de receber amigos e parentes com frequência, adoram trazer para casa as pessoas próximas em festas e celebrações ou pretendem ter um lugar para efetivamente morar nos fins de semana, aí sim talvez seja uma boa ideia investir em seu cantinho, desde que ele caiba no orçamento sem comprometer o projeto de independência financeira. O mesmo vale para qualquer aquisição cujo efetivo aproveitamento seja duvidoso. Pagar caro por uma roupa de festa para usá-la não mais que 2 ou 3 vezes? Optem por alugá-la. Adquirir um título de um clube sem a certeza de desfrutá-lo? Pensem 2 vezes. Esbarramos em armadilhas financeiras como essas diariamente. Não façam grandes negócios sem antes pensar alguns dias nos custos e nos benefícios. Paguem-se primeiro. Acredito que todos os livros sobre finanças pessoais ou planejamento financeiro pessoal tenham em conta pelo menos 2 regras. Nunca ponham todos os ovos em uma única cesta e paguem-se primeiro. A primeira diz respeito à diversificação dos investimentos. Tratei disso no capítulo anterior. Se vocês investirem em algo que oferece certo nível de risco, invistam também em ativos que possam compensar eventuais perdas. Não existe situação no mercado financeiro em que todos perdem. Quando muita gente perde dinheiro, poucas pessoas estão ganhando dinheiro. Diversifiquem para diminuir o risco da sua carteira de investimentos. A segunda regra, paguem-se primeiro, diz respeito a uma filosofia de vida. Muito cuidado com a sua interpretação.
Alguns entendem que essa regra diz que para ser feliz é preciso gastar com a satisfação pessoal antes de cumprir outros compromissos financeiros. É a filosofia dos eternamente endividados, uma forma completamente errada de pagar a si mesmo em primeiro lugar. Paguem-se primeiro diz respeito ao compromisso com um planejamento para garantir um futuro sem dificuldades financeiras e fazer o possível e o impossível para que o plano seja cumprido. Se vocês assumiram o compromisso de poupar certo valor todo mês, esse deve ser o primeiro dinheiro a sair da sua conta quando receberem o salário. Se o custo de vida aumentou, terão de apertar o cinto para pagar as demais contas. Se isso for difícil, optem por ter parte do salário, vocês decidem quanto, automaticamente debitada da conta corrente e depositada no investimento escolhido. Seu banco pode fazer isso por vocês. Chama-se investimento programado. É fácil, conveniente e ajuda a manter a disciplina. Se vocês planejarem o futuro e assumirem o sério compromisso de pagar-se primeiro, esse futuro será uma deliciosa continuação da sensação de segurança do presente, algo que no Brasil ainda é prerrogativamente de poucas pessoas bem informadas. Vocês, queridos leitores, também podem fazer parte desse seleto grupo privilegiado. Muitos responsabilizam a pessoa amada pela rotina, quando na verdade isso pode ter consequência da falta de planejamento. E um bom planejamento financeiro pode diminuir bastante a rotina do casal. Como? O que vocês acham de incluir entre os gastos essenciais do mês uma verba para sair da rotina? Chama essa verba de finanças da reconquista diária. Uma frasezinha para fechar aqui o capítulo. Capítulo 9. Administrando o sucesso de um plano. Já afirmei que a etapa mais difícil do planejamento financeiro é o começo. Deixar a acomodação de lado, montar um orçamento, fazer e refazer os cálculos iniciais toma tempo e para muitos não são atividades interessantes. Depois vem uma fase quase tão difícil quanto a primeira, conseguir motivação para continuar o plano. Nessa fase, a impressão que temos é de que deixamos no banco um dinheiro que nos faz muita falta no fim do mês e os resultados não aparecem. Vejam como se comporta o saldo final da sua conta nos primeiros 6 meses de um investimento mensal de R$100 a juros de 1% ao mês. Vocês depositam R$100 hoje e os extratos mostram o seguinte. No primeiro mês, R$100, juros ganhos R$1, R$101. No mês 2, total aplicado R$200, R$3 de juros, 203 com 1. E aí ele vai fazendo uma crescente até que no mês de aplicação 6 seriam R$600 aplicado no total. O juro já vai ser de 21,35 e o saldo final é 621,35. Ou seja, no primeiro mês o juro é R$1, depois lá com meio ano ele já é 21. É desanimador, pois muitos pensam da seguinte forma: puxa, deixamos de aproveitar R$100 da nossa renda durante 6 meses para nesse tempo todo ganhar 21,35? Parece não valer o esforço. Mas se vocês continuarem a simulação durante alguns anos, terão os seguintes saldos lá pelo 10º ano. Lá na parcela 121 vai estar aplicado R$12.100, com 11.000 de juros ganhos, totalizando R$23.000. No mês 120, em que o plano completará 10 anos, vocês terão aplicado 12.000 e ainda mais os juros, né? Terão um saldo de 23.000, ou seja, só de juros tem 11.000, quase o valor depositado. Mais de R$1.000 por ano. Ainda é pouco para motivar? Vejam o efeito após mais alguns anos. Mês de aplicação 480. Total aplicado, 48.000. Juros ganhos, 1.140.242,02. Total do saldo final, 1.188.242,02. Superada a etapa da motivação, vem a terceira fase, a do amadurecimento. Após alguns anos de implementação do plano, parece que as energias positivas do universo convergem para facilitar seu caminho.
A rentabilidade de seus investimentos aumenta tanto em razão da maior massa de recursos acumulada, quanto para maior experiência e capacidade de selecionar investimentos. Uma boa massa de recursos poupados ainda abre espaço para aproveitar oportunidades de investimento em imóveis ou em qualquer ativo que possa ser adquirido a preço mais baixo que o da revenda. Quanto mais dinheiro vocês tiverem, mais rapidamente ele crescerá. Quando finalmente chega a fase da independência financeira, a relação do casal com o dinheiro é de absoluta tranquilidade. Anos de esforço são recompensados com uma sensação magnífica. Antes da independência, passamos a vida restringindo o orçamento para garantir o sucesso do nosso plano. A mudança que ocorre em seguida é marcante. Percebam o que acontece quando o plano é concluído. Você tinha uma renda que muito provavelmente continua existindo. Antes, porém, destinavam uma fatia da receita aos investimentos. Mas agora não há mais necessidade desse sacrifício, pois os investimentos já rendem tanto quanto ou até mais que a renda obtida do trabalho. Na verdade, vocês passam a receber 2 salários, um do trabalho e outro do banco, ou de onde quer que o seu dinheiro esteja. Nessa situação, cria-se um ciclo de prosperidade. Se não deixarem de trabalhar, sua fortuna continuará crescendo em ritmo intenso. Há algumas alternativas a seguir. 1. Vocês podem parar de trabalhar e começar a viver apenas da renda dos seus investimentos. 2. Vocês podem continuar trabalhando, agora por um absoluto prazer, não mais por necessidade de renda. Aos poucos, podem melhorar o padrão de vida à medida que os juros líquidos de seus investimentos aumentam mês a mês. 3. Vocês podem aplicar parte dos recursos poupados na abertura de um negócio próprio e deixar de vez de ser empregados. Uma empresa é uma forma de investimento que, uma vez bem administrada, também gera renda para a família. 4. Se não estiverem satisfeitos com o nível de risco dos seus investimentos, vocês podem converter parte dos seus recursos em bens que gerem renda regular na conta corrente, adquirindo imóveis comerciais para alugar a terceiros, por exemplo. Em alguns casos, perde-se em eficiência financeira, mas ganha-se em segurança. Vale destacar que hoje em dia um número cada vez maior de aposentados investe no mercado de capitais para manter um padrão de vida melhor. Seja qual for a alternativa escolhida, certamente ela é capaz de trazer à sua família uma realidade bem diferente daquela de milhões de idosos do Brasil. São consequências de uma vida bem vivida, mas planejada. Não vale a pena? O que é um aposentado? Quando no final do capítulo 7 mencionei um casal financeiramente independente, logo após um casal com filhos adultos, talvez tenha deixado a impressão de que a independência financeira deve vir nessa ordem, com a terceira idade, mas nem a independência financeira nem a aposentadoria estão relacionados à idade. Se vocês tiverem boas oportunidades de ganhos ainda jovens e forem disciplinados no começo da vida 2, poderão conquistar bem cedo a independência financeira. Conheço pessoas financeiramente independentes com menos de 30 anos de idade. Obviamente, essa felicidade é para poucos e depende de fatores tão diversos quanto o sucesso profissional, a herança da família e o padrão de vida escolhido. Mas será que um casal financeiramente independente pode ser considerado aposentado? Em termos legais, não. Para ser considerado aposentado e se beneficiar dos direitos exclusivos dessa categoria, um indivíduo precisa ter o tempo mínimo de contribuição à Previdência Social e ainda atingir a idade mínima. Os direitos exclusivos dos aposentados no Brasil, porém, não são grandes coisas, e o fato de serem aposentados no papel não livra nossos idosos da necessidade de trabalhar para sustentar o lar. Eu me dou o luxo de usar o termo aposentado para falar daqueles que podem deixar de trabalhar, se quiserem. Ninguém está em condições mais dignas de vestir o pijama que aqueles que conquistam a independência financeira. Por isso, podemos dizer que perseguir essa meta é o mesmo que planejar uma aposentadoria digna, coisa ainda mais rara entre as pessoas honestas da nossa terra. A aposentadoria não é sinônimo de estagnação. A evolução da medicina e a melhoria da qualidade de vida da população estão elevando rapidamente a expectativa de vida. As projeções do IBGE indicam que a expectativa de vida média do brasileiro deverá chegar aos 81 anos em 2050. Isso significa que um cidadão de classe média com acesso a plano de saúde, bons médicos e medicamentos e boa alimentação poderá chegar facilmente aos 100 anos em meados desse século.
Aposentar-se significa pensar em acomodação? Definitivamente não. Significa talvez fazer a faculdade de qual abriu mão ainda jovem e seguir uma carreira pela qual se tenha paixão. Quantos não escolhem a carreira apenas pelas possibilidades de ganho? Significa talvez dedicar mais tempo aos hobbies abandonados nos últimos anos. Significa trabalhar com uma postura mais profissional e menos submissa, sem medo de perder o emprego. Significa poder dar-se ao luxo de viajar mais e conhecer o mundo. Significa poder deixar o trabalho por alguns meses e dedicar-se a um período sabático. A última coisa que deve passar na cabeça de vocês quando pensem em aposentadoria é parar de trabalhar. O trabalho é importante e enobrece, além de evitar uma aposentadoria que ninguém deseja, a da mente. Devem, sim, parar de trabalhar para dedicar-se a outras coisas, manter-se ativos. Pensem na aposentadoria como uma oportunidade de crescer. Pensem na aposentadoria como uma oportunidade de dividir um pouco das suas conquistas com quem jamais terá tanta felicidade. Pensem em trabalhos voluntários que, ao contrário de pagar pelo bolso, pagam pelo coração. Aposentar-se em finanças pessoais significa, portanto, atingir uma segurança financeira que lhes permite viver a vida como vocês gostariam, talvez até trabalhando muito. Uma estratégia para quem chegou lá. Ter em mãos dinheiro mais do que o suficiente para viver é um sonho de todos nós. A solução da maioria dos nossos problemas, concordam? Cuidado, essa solução pode ser apenas aparente. Muitos premiados pela loteria, bem como astros de televisão e do cinema e esportistas que acumulam fortunas, perdem todo o patrimônio em poucos anos. O motivo é a falta de percepção de que a parte útil do dinheiro é a renda, os juros e não a massa acumulada. Quem tem a felicidade de atingir a independência financeira e ainda continuar trabalhando pode sentir-se meio desorientado com a sensação de ter duas rendas, principalmente se chegou a esse ponto mantendo um padrão de vida menor que o salário mensal. Imaginem, por exemplo, que vocês ganham 2.000 mensais. Como proceder quando seus investimentos passarem a gerar também 2.000 mensais de juros? Obviamente, vocês não devem elevar o padrão de vida para 4.000, pois seriam obrigados a reduzi-lo pela metade quando mais à frente deixassem de trabalhar. O certo é continuar poupando, mas a mecânica da poupança mudará sensivelmente. Ao atingir a independência financeira, vocês devem passar a retirar o rendimento líquido das suas aplicações e investir o dinheiro do salário. A partir de então, o salário existiria apenas pelo prazer do trabalho e seria usado para engordar a massa de investimento se totalmente aplicado. A cada mês de salário, o patrimônio de vocês aumentaria um pouco, gerando mais renda para o mês seguinte. Então, sim, poderiam consumir tranquilamente todo o rendimento líquido do imposto e inflação. Se resolvessem parar de trabalhar, não sofreriam queda de renda, pois a massa crítica estaria preservada. Não é maravilhoso sonhar com a hipótese de chegar a um ponto em que o padrão de vida cresce mensalmente? E aí a gente para hoje na página 148, onde a gente vai continuar no próximo encontro falando sobre administrando o que fica, que é o próximo subtítulo da nossa leitura.